Olá, boa tarde, uma boa terça-feira para todos, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Tá começando Mais Esportes com muitas atrações para você. Hoje é dia do inesquecível, relembrando um confronto histórico no Campeonato Brasileiro de 2002. Eleição dos melhores nos campeonatos estaduais. Thiago Neves foi o grande premiado da noite no Rio de Janeiro. No São Paulo, Rivaldo e Carpegiani se entendem. Esses e outros assuntos são um prato cheio para um show de comentários aqui no Mais Esportes pela TV Aparecida, com Larissa Rodrigues e com Daniel Santana. Tudo bem, seu Daniel? Tudo bem, André. Boa tarde, Larissa, boa tarde a vocês de casa. Hoje era o dia de falar assim, o novo treinador do São Paulo é Paulo César Carpegiani. Voltaram atrás na bagunça que fizeram todos, tanto o Paulo César, como o Rivaldo, como o presidente do São Paulo. E o São Paulo acabou aí contornando essa situação, para mim, da melhor maneira. Eu acho que não era hora do PC sair, faz um bom trabalho. As deficiências que o time do São Paulo tem não estão relacionadas ao seu treinador, estão relacionadas ao elenco, que é um elenco muito bom quando tem os 11 jogadores à disposição, mas que é muito frágil quando perde um desses jogadores e que precisa reciclar. Isso está sendo feito, foi feito com a saída do Fernandão, do Kleber Santana. Agora, outros jogadores precisam chegar. Ronaldinho escolhido o melhor atacante no Rio de Janeiro, para mim é piada. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, André. E a gente conversava hoje mais cedo, André, perguntando será que o Ronaldinho mereceu esse título aí? Eu acho que é unânime entre a gente que o Ronaldinho realmente não mereceu esse título aí de melhor atacante do Campeonato Carioca. E falando um pouquinho aí do São Paulo, eu acho que realmente deveria ter mantido o técnico. O que eu acho que não era necessário era chegar a comentar que ele seria mandado embora para depois voltar atrás. Então eu acho que primeiramente, o pessoal teria que ter conversado entre eles e ter afirmado, olha, ele continua. Mas foi dita muita coisa, muita palhaçada aí envolvida nesse assunto. E vamos ver até que ponto vai continuar amigos Carpegiani e Rivaldo aí na continuação do Brasileiro. Recordar é viver, para isso que existe o quadro inesquecível. Campeonato Brasileiro de 2002. O São Paulo, com um timaço, liderou a primeira fase, se classificou em primeiro lugar e enfrentou o 8º colocado, o Santos, com um time renovado, a garotada comandada por Emerson Leão. Início do jogo e o time de Oswaldo Oliveira abre o placar, com o artilheiro Luiz Fabiano. Segundo tempo, Santos melhor. Tabelinha entre Léo e Robinho, e Léo fez o gol de empate, 1-1. E no finalzinho do jogo, Diego fez o gol da vitória, que classificou o Santos para a fase seguinte. E mais tarde, esse time se tornou campeão brasileiro. A classificação do Santos em cima do São Paulo em 2002 é inesquecível. E no ano seguinte, começou o campeonato por pontos corridos. Foi o último campeonato aí de mata-mata, o Santos se classificou em 8º, poderia aí facilmente ter ficado fora do mata-mata, mas não. E foi a geração que revelou aí Robinho, que revelou o Diego que pode até voltar para o Santos esse ano, um sonho da diretoria santista ter o Diego de volta, ele não está muito bem lá na Alemanha, abandonou a concentração, o time dele quase foi rebaixado. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao falar de jogadores jovens, que têm potencial. O que o Diego se tornou? O que ele fez pela seleção brasileira? Nada. O Robinho, que aparecia aí de uma forma fantástica. Aliás, para quem não lembra, esse ano o Santos foi campeão em cima do Corinthians e foi quando apareceu a pedalada em cima do Rogério, lateral do Corinthians. Aquele pênalti que fez com que a pedalada ficasse consagrada no Brasil e depois chegou também ao mundo com um jovem garoto que foi para o Real Madrid, muito badalado e que passou por vários clubes e que também
nunca conseguiu despontar como um dos melhores. Né? Nunca teve aí, nunca foi um jogador de ponta do futebol mundial. É um jogador de ponta do futebol brasileiro, mas não conseguiu, mesmo tendo potencial para isso, se tornar um jogador de ponta do futebol mundial. Então, esse inesquecível aí, talvez seja para lembrar um pouco e fazer uma reflexão sobre esse novo Santos. Ganso, o Neymar, muito potencial, muito talento, mas que se perde facilmente se não tiver cuidado. Acredito e torço para que esses dois tenham um futuro mais promissor do que tiveram Diego e Robinho. Eu até sugeri esse inesquecível hoje, né, André? Porque foi nessa fase, em 2002, que eu comecei a gostar de futebol. Eu me lembro perfeitamente desse campeonato, dessa quarta de final, das semifinais, também do título do Santos, quando eu me encantei com o futebol moleque dessa garotada do Santos, que continua até hoje aí, que a gente vê o Santos sempre revelando grandes jogadores, quando não é um Paulo Henrique, é um Robinho, é o Neymar. E eu acho que essa é a principal característica do Santos, e o Santos se destaca por isso, por apostar na base. Mas eu concordo, nem sempre um jogador hoje com 18, com 17 anos, que está jogando muita bola, vai se consagrar e vai virar um jogador a ser lembrado para o resto da vida. Então a gente espera que o Santos consiga manter ainda um pouco mais essa garotada, que continue apostando nisso e que principalmente essa garotada desponte para o mundo todo, mostrando o futebol brasileiro. No futebol paraense, o Remo, Daniel, mandou o técnico embora, o Paulo Comelli, e já contratou um novo técnico. Adivinha quem é? Não sei. Givanildo Oliveira. O Eterno? O Eterno. Eterno técnico do Paysandu e do Remo. Interinos são os outros. Tá certo. Vamos fazer o quê, né? O Remo aí, o Paulo Comelli sai do clube, deixa aí, o Remo tá em fase decisiva. Deixou o Remo semifinais. Deixou o Remo classificado, né? Então, talvez seja uma mudança aí, a diretoria tentando identificar alguns problemas internos antes que isso apareça como resultado negativo. E chega o Givanildo. O Givanildo é o rei do acesso, né? É um nordestino gente boa, isso. É um cara boa praça, gosto muito dele, mas para mim é um pouco já ultrapassado, né? Já fez o que tinha para fazer no futebol. Vamos ver, eu acho que lá no Remo talvez até seja uma boa opção. Acho que no Remo ele se sente em casa, né? Já é o quê? Quarta, quinta vez que está passando se por ali. Até mais que isso. Também no isso. Paysandu. Eu acho que ele é o maior treinador da história do Paysandu e o maior treinador da história do Remo. Eu também acredito. E vai e volta, né? Aquela coisa de achar que só ele pode resolver. Eu concordo que já está meio que na hora do Givanildo pensar em aposentar. Até a maneira como ele coordena certos clubes é meio ultrapassada. Mas eles gostam dele e fazer o quê? Vamos torcer para que tenham um bom trabalho aí à frente do Remo. O Mais Esportes não para e você vai ver na sequência. A eleição dos melhores do Campeonato Carioca. Ronaldinho entrou na seleção.